E a gente fez essa parceria com a Raquel, que é psicóloga também, e ela trabalha com o desenvolvimento infantil e do adolescente. Então, eu vou apresentar ela e depois ela já fica com a palavra para a gente ouvir tudo que ela tem para nos passar. E a ideia é que nós tenhamos uma conversa, né? Então, que vocês possam tirar dúvidas também, que a gente tem filhos, adolescentes, né? E que esse seja um momento de que vocês possam desfrutar mesmo, tá bem? Vamos lá. Bom, a Raquel, ela é doutora e mestre em psicologia pela Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduada em psicologia pela UBRA, com pós-doutorado em psicologia social pela USP. Atualmente é professora, né, no Departamento de Psicologia de Desenvolvimento Humano da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC aqui de São Paulo. Ela trabalha especialmente com temas da infância, adolescência e bem-estar também. Então, convido a Raquel para vir aqui e a gente desfrutar desse momento de aprendizado. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Anne. Tem mais uma psicóloga chegando aí, né? Como a Camila falou, a ideia surgiu para a gente conversar sobre esse tema, porque acho importante a gente trocar ideias, né? É uma preocupação que todos nós temos, tanto como mães, pais, né? Como também profissionais de saúde, profissionais de educação. Então, é um tema que não tem como a gente não pensar, né? Porque está aí, todos nós estamos mergulhados na vida digital, não são só os adolescentes, né? Nós todos aqui, provavelmente, vocês também, além de mim, estamos mergulhados, a gente estuda pela internet, a gente trabalha conectado, a gente passa, né, horas também falando com outras pessoas, dando conta do WhatsApp, das redes sociais, e cada vez mais tem sido um ponto de atenção em termos de crianças e adolescentes, no sentido de que a gente está cada vez vendo um uso mais precoce dentro desse mundo digital, então uma inserção mais precoce, eu vou mostrar alguns dados para vocês, e também mais intensa. Então, tem se tornado uma preocupação também nesse sentido. Tá? Eu botei ali entre likes e conexões, porque a gente tem vivido, né, entre conexões e likes. Então, principalmente os adolescentes, cada vez mais as crianças também, uma preocupação com essa questão dos likes. Né? Quantos likes, onde tem likes, isso tem pesado, tem um ponto importante de atenção para eles. Tá? Então, por isso, a escolha do título. A ideia é a gente pensar em alguns perigos, mas também em alguns cuidados que a gente pode ter, como é que a gente pode trabalhar com isso. Estava brincando com a Camila antes, que foi muito difícil para eu escolher o que falar em 1 hora, porque é um tema que dá para falar muita coisa, dá para a gente pensar por vários olhares, vários caminhos. Eu estou dando só para vocês terem uma ideia, né? Esse semestre eu estou dando uma disciplina inteira na PUC só sobre esse tema. Então, toda semana a gente tem 2h30 de aula com os alunos de psicologia da PUC para estudar esse tema. Então, assim, é um assunto bastante complexo e tem várias coisas para a gente pensar. Eu escolhi abordar aqui alguns dados muito breves, alguns aspectos do desenvolvimento infantil e adolescente, para ajudar a gente a entender por que a gente está preocupado com os riscos e aí poder chegar em fatores de proteção, quer dizer, o que a gente pode fazer para lidar com isso. Tá? Eu peguei os dados dessa pesquisa, é a pesquisa TICS Online Brasil, é uma pesquisa nacional que está sendo feita desde 2012, então todos os anos tem coleta de dados. É uma pesquisa bem confiável, com uma metodologia confiável, está disponível na internet, todo mundo pode acessar. Né? E é uma base de dados para a imprensa, é uma base de dados para as pesquisas, então é uma referência importante para a gente aí. Nos últimos dados de 2024, o que a gente tem? Ó? Aqui não está o dado total. 95%, para resumir, né, de 9 a 18 anos tem acesso à internet. E aí, eles colocaram aqui, eu não peguei esse dado anterior, mas eu peguei do uso do celular. Eu peguei do celular, por quê? Porque essa pesquisa também mostra para a gente que a maior fonte de acesso à internet é o celular. Então, nitidamente, os gráficos da pesquisa mostram que o uso de computadores e tablets está caindo no Brasil e o uso de celular já está lá em cima. Então, 95% de crianças de 9 a 18, os adolescentes, usam internet no Brasil.
Desses, 67% das crianças de 9 a 10 anos têm o próprio celular, 79% de 11 a 12, 77% de 13 a 14, chegando a 93% de 15 a 17, e aí algumas diferenças entre classes sociais. Ou seja, majoritariamente, as crianças que a gente convive, sejam nossos filhos, sobrinhos, alunos na escola, têm acesso à internet e ao celular. O que eles fazem na internet? 84% assistem vídeos, programas, filmes, séries, 78% jogam, 76% redes sociais e 36% no último mês postaram algum conteúdo para dar visibilidade. Então, dados aí do Brasil. Aqui eu não vou me deter nos dados, mas só para mostrar que as principais plataformas que eles usam são quais? WhatsApp, YouTube, Instagram e TikTok. Tá? E aí eu chamo a atenção, porque até, eu não sei agora o mês certinho, mas até poucos meses atrás, o WhatsApp, o Instagram e o TikTok, eles eram recomendados para adolescentes acima de 13 anos. A partir de 2 meses para cá, se eu não me engano, a indicação mudou para 16 anos. Essa mudança tem a ver com os riscos que a gente vai falar daqui a pouco. Mas se a gente olhar, olha só, 71% acessam o WhatsApp, 66% acessam o YouTube e assim por diante, com algumas diferenças entre faixa etária. Né? Quanto mais velhos, mais acessam Instagram e TikTok. Já chama a atenção, porque a princípio, até 13 anos não deveriam acessar essas redes sociais, de acordo com as indicações, né, do Ministério da Justiça e dos profissionais que trabalham na área. Tá? Esse dado aqui me chamou muita atenção, porque ele é novo. É a primeira vez que se coleta dados no Brasil de pesquisas com crianças menores de 9 anos. É muito difícil fazer pesquisa com criança. Então, as outras foram as crianças e adolescentes que responderam. Essa aqui foram os pais. Mas só para a gente ter uma ideia. Olha só como tem crescido o uso em bebês de 0 a 2 anos. O azul, crianças de 3 a 5. E o vermelhinho ali, de 6 a 8. Tá? Então, tem aumentado muito. Então, mesmo no Fundamental 1 ou na educação infantil, as crianças têm um acesso muito frequente aí à internet. E aqui é posse de celular próprio. Então, 20% de crianças entre 3 e 5 anos no Brasil têm o próprio celular. E 36% tem margem de erro, aqui pode chegar a 40%, né? De 6 a 8 anos. Quer dizer, são muitos dados para mostrar que não é um problema só nosso, da nossa casa, ele é geral, né? O acesso está aí. Tem muitas potencialidades no uso da internet, a gente sabe que traz muitos benefícios também. Acesso à informação, cultura, possibilidade de fazer cursos online, enfim. Hoje eu vou me deter nos riscos para a gente pensar o que fazer com eles. Tá? Mas a gente sabe que sim, tem muitos benefícios aí. Há de se ponderar se é necessário uma criança ter celular ou não. A gente pode ir pensando sobre isso. Aqui são perguntas com os pais. Então, dessas crianças que usam a internet, que têm o próprio celular, os pais responderam se fazem algum tipo de mediação nesse uso. Vejam que todas as perguntas giram aqui em torno de 24%, né, a 34% só de pais que afirmaram que usam algum tipo de mediação. Ou seja, controlam os sites, filtram aplicativos, bloqueiam anúncios, limitam o tempo. Eu achei muito pouco esse número, não sei se vocês também concordam comigo, né? Mas 24% usam recursos para limitar o tempo de acesso. Pesquisa nacional aí. Tá? Aqui é a percepção dos pais se os filhos pedem ajuda em relação a questões da internet. O roxinho aqui é sempre, o lilás quase sempre. Então, a gente vê também que fica em torno de 40% aqueles que acham que os filhos pedem ajuda para lidar com as questões da internet. Tá? E o último, que eu acho que é mais importante para a gente pensar hoje, quando a pesquisa perguntou para os pais se eles acham que os filhos já sofreram algum dano, se sentiram ofendidos, né, alguma tristeza em relação ao uso online, 8% afirmou que sim. 77% afirmaram que seus filhos usam a internet com segurança.
Quando perguntado para os filhos desses mesmos pais, porque a pesquisa foi feita com os mesmos, né, na mesma casa, com filhos e pais, 29% das crianças e adolescentes afirmaram já terem sofrido algum dano online. Seja xingamento, tristeza, alguma coisa que chateou. Então, esse dado mostra como a gente sabe pouco do que acontece, né, com as crianças e os adolescentes na internet. A gente não está conseguindo nem perceber quais são os danos aí quando há dano. Então, esse é um dado que eu queria trazer para chamar a nossa atenção. Tá? Ah, esse aqui também. Para quem que eles pedem ajuda? Esses que sofreram alguma coisa pediram ajuda para quem? 31% para os pais ou responsáveis. 29% para os próprios amigos da mesma idade. Então, olha que legal, né? 31% pediu ajuda para os pais. Pois é, mas aí me fez pensar que praticamente 70% não pediu ajuda para os pais, sofrendo alguma coisa na internet. Alguma coisa está errada aí, né? Precisamos pensar sobre isso e ver o que a gente faz com essas informações. Tá? Primeiro bloco, dados. Segundo bloco, o que isso traz de preocupação em termos de desenvolvimento humano? O que é desenvolvimento? A área do desenvolvimento estuda as mudanças que acontecem ao longo de todo o ciclo vital. Então, desde a gestação, lá, da concepção até a morte. Na psicologia, a gente entende hoje que o desenvolvimento ele acontece a vida inteira. Então, nós todos aqui estamos em desenvolvimento. O desenvolvimento não para, não acaba, né, quando termina a adolescência. Mas, tem alguns períodos da vida que são mais críticos ou mais sensíveis para determinados aspectos. Então, se a gente vê, por exemplo, um bebezinho, acompanha um bebê de 0 a 2 anos, o desenvolvimento é muito rápido. O bebê muda muito de um mês para o outro. A gente não, né? As mudanças são mais lentas, mais difícil de perceber. Então, tem algumas fases da vida que é tudo muito rápido. Tá? A gente podia pensar em vários aspectos. Eu separei 3 aqui para a gente pensar a aplicação disso com esse uso todo de internet. Tá? Desenvolvimento físico. Crianças e adolescentes estão em pleno desenvolvimento físico. É corpo, é o cérebro, é a sensorialidade. Né? O desenvolvimento motor nas crianças é muito importante. Então, principalmente na primeira infância, mas a infância inteira, fazer atividade física, coordenação motora. Né? Os adolescentes, eles têm uma fase, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas muito, muito especial de desenvolvimento cerebral. E a gente sabe disso. Então, lá na primeira infância, lá na adolescência, não que o meio da infância não seja importante, mas a gente sabe que essas 2 pontas aqui, elas são muito importantes para o desenvolvimento do cérebro. Isso vai ter um impacto direto aí do uso, né, das redes sociais, da internet, tudo isso. Desenvolvimento socioemocional, eles não são mini-adultos. Não são. A criança de 4, 5 anos, ela não pensa como um adulto. Desenvolvimento cognitivo. É diferente. Então, se a gente assiste o mesmo vídeo, um bebê de 2 anos, uma criança de 5, uma criança de 8, um adolescente de 12 e um de 18, e um adulto de 40 ou 50 anos, são percepções completamente diferentes, porque a forma de apreensão é outra. A gente não tem a mesma capacidade de lidar com as informações, a gente não percebe os estímulos do mesmo jeito. A experiência de vida conta muito. A gente tem que lembrar que mesmo um adolescente de 15 anos, ele tem pouquíssima experiência, pouquíssimo repertório de vida para lidar com desafios, com problemas, é tudo novo. E também do ponto de vista biológico, né, do próprio desenvolvimento aqui. Tá? Então, o jeito de pensar, a linguagem, o pensamento. A criança até 6, 7 anos não entende ironia. Então, ela ouve uma piada, uma brincadeira, ela não vai entender igual a gente. O pensamento é diferente. Então, se a gente for aplicar isso aos conteúdos da internet, dá para imaginar o mesmo conteúdo sendo exposto para crianças de todas as faixas etárias, adolescentes e adultos? É uma das problemáticas aí que a gente tem. Tá? Queria dar um foco aqui na adolescência, pensando no começo, principalmente assim, quando é que começa a adolescência, gente? Quando começa a adolescência? 12? 13?
Se é difícil definir o começo, imagina o final. Né? O final é mais difícil ainda. O começo da adolescência ele é marcado pela puberdade. É um marco biológico. Então, quando começa a puberdade, começa a adolescência. E isso tem variações individuais. Né? Pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, é 12. Então, a gente considera adolescente no Brasil todas as pessoas de 12 a 18 anos. Do ponto de vista biológico, a gente considera a pré-adolescência, que é a puberdade, que pode começar com 9, com 10, com 11, com 12, com 13. Vai depender aí do indivíduo. Né? A gente tem variações. Entrando na adolescência, a gente sabe que vão acontecer mudanças significativas. Muitas mudanças. É física, é biológica, é hormonal. Muito tempo, a gente achou que tudo era hormônio. Tá estressado, tá irritado, é hormônio. Tá brigando com todo mundo, chutando porta, não quer estudar, é hormônio. Durante muito tempo, até a ciência, né, foi um pouco por essa linha. Hoje a gente sabe que não são só hormônios. Né? É biopsicossocial, quer dizer, tem os hormônios, tem uma maturação importantíssima do cérebro, que pesa bastante nessa impulsividade, dificuldade de autocontrole, nessas respostas mais ríspidas que os adolescentes dão. Né? Reatividade emocional, quer dizer, responder rápido, né? E intensivamente, intenso, ali, respostas intensas. Isso tem a ver com desenvolvimento cerebral, não é só hormônio. E tem toda a pressão social, né? É a fase que tem que ter mais responsabilidade, autonomia, tem que tomar decisão, tem que ter juízo. Então, a gente também, como sociedade, acaba colocando algumas pressões que, às vezes, geram estresse. Então, é um pacote, não é só hormônio, né? Tem um pacote aí de mudanças. Mas uma coisa muito importante da adolescência, com essas mudanças, é a gente está numa fase, a gente diz, de constituição da identidade. Quer dizer, é onde o adolescente está se firmando como pessoa. Ele está entendendo quem ele é, ele está buscando entender quem ele é. Quais são os seus próprios valores? O que ele gosta, o que ele não gosta? Né? Até ali, 12, 13, ele foi muito guiado pela família. Chega na adolescência, ele quer mais liberdade, quer mais autonomia, quer pensar um pouco por si só. Ele não consegue fazer isso de uma vez. A autonomia ela precisa ser processual. Então, mesma coisa no uso da internet. Se a gente, quem tem filhos aqui, né, muitos de vocês têm filhos, a gente não solta uma criança pequena na rua em São Paulo, sozinha. Solta? Alguém deixa o filho sozinho, pequeno, 10 anos, 9 anos, 8, solta sozinho no centro de São Paulo? A gente não faz isso. Quando a gente vai começar a soltar o filho para andar sozinho na rua, o que a gente faz? Treina. O que a gente ensina? O caminho, olha para os dois lados, não fala com estranho, presta atenção, ensina lá desde pequenininho, né, para que serve o semáforo, o que é que tem que respeitar o semáforo, faixa de pedestre serve para quê? A gente não ensina isso. Ninguém sai soltando uma criança na rua sem essas informações. A gente não deixa um adolescente pegar ônibus a primeira vez sozinho sem explicar como funciona. E a gente está fazendo isso com a internet. A gente está soltando, a gente entrega o celular. Muito bem, agora você tem um celular. A gente não está explicando para eles quais são os sinais, quais são os perigos. Né? E a gente esquece que essa autonomia ela tem que ser processual. Então, assim como no mundo real, a gente vai dando autonomia aos poucos, até a terceira, a quarta série estuda junto, vai dando apoio, né? Ali, o que tem que levar de material. Depois, na quarto ano, né? Começa a dar mais liberdade. Não. Arruma o material sozinho. Você é responsável pelo seu material. De vez em quando pergunta, checa a agenda, ninguém solta de uma vez, né? Vai vendo se está conseguindo ir sozinho. 5º ano, nossa, chega no Fundamental 2, ufa, né? Agora já está mais responsável, vai fazer os estudos sozinho. É processual. Então, pensar no uso da internet deveria ser essa autonomia processual também, considerando as etapas do desenvolvimento que a gente tem. Tá? Eu botei várias características ali em função do cérebro, só para chamar a atenção de vocês, como isso faz diferença. Então, entrou na pré-adolescência, a gente tem um cérebro que ainda é muito imaturo. A neurociência vai dizer para a gente que o cérebro termina de ficar maduro, né, de amadurecer, em torno de 24 a 25 anos. É bastante coisa. A gente não sabia disso até uns anos atrás. Né? Então, agora a gente sabe. O que isso significa? Que a área das emoções está superativada.
Mas o do controle de impulsos, né? O pré-frontal ainda não. Ele vai levar um tempo. Eles têm dificuldade de autogerenciamento, eles têm dificuldade, né, em tomar decisões, eles são muito indecisos. Eles conseguem ver várias possibilidades, diferente da criança pequena. A criança pequena decide muito fácil. Você quer sorvete de morango ou chocolate? Chocolate. O adolescente fica numa dúvida cruel, porque ele consegue imaginar várias possibilidades para a vida dele. Eu vou ou não vou na festa? Se eu for, vai ser isso, isso. Mas e se eu não for, eu vou perder isso, isso, isso. Eles não conseguem decidir tão fácil. Isso tem a ver com esse desenvolvimento cerebral. No uso da internet é a mesma coisa. Eles agem por impulso, eles respondem com emoção. Então, se viram um comentário que eles não gostaram, eles reagem na hora. Se alguém mandou uma figurinha que eles não curtiram, eles já xingam um amigo. É o impulso agindo. A gente não faz isso. Normalmente, a gente não faz isso. Às vezes, a gente faz também, né? Às vezes a gente faz também. Então, a gente tem que lembrar disso antes da gente soltar, né? A internet tem muito potencial. Os adolescentes gostam muito, as crianças também, porque eles têm curiosidade, eles não têm medo, eles querem conhecer o mundo, eles querem novas informações, eles querem fazer amizades, querem jogar. E a internet é um campo vasto para responder a essas demandas aí. Tá? Agora, para fechar essa questão do desenvolvimento, a gente entende que o desenvolvimento humano, né? Então, todos nós, mas focando em criança e adolescente, depende de características do indivíduo. Tudo isso que eu falei do biológico, do cérebro, né? É o indivíduo. Mas isso vai acontecer na interação com os contextos. A família tem um papel muito importante, a escola tem um papel muito importante, os grupos de amigos, porque a gente vai interagindo. E é nessa interação que a gente vai se desenvolver. Ninguém se desenvolve sozinho, numa bolha. A gente se desenvolve na interação. Então, o resultado do nosso desenvolvimento é dessa interação nossa, com as nossas características, com os diferentes contextos que a gente faz parte. Então, escola, igreja, casa, clube, né, time de futebol, grupo de amigos, a gente vai interagindo e se desenvolvendo. E aí a gente tem que considerar que esse desenvolvimento hoje está acontecendo também nos contextos virtuais. Se antes a gente falava que uma criança ela estava ou na escola ou em casa, hoje a gente pode estar em vários contextos ao mesmo tempo. Então, nosso filho, se ele está ligado na internet, por exemplo, no quarto, ele está no contexto de casa. Só que ele também está, talvez, num jogo online, com pessoas do mundo inteiro, e, ao mesmo tempo, trocando mensagens no WhatsApp com algum amigo sobre o jogo que ele está jogando com outras pessoas. Então, a gente vive vários contextos de desenvolvimento ao mesmo tempo. Está bastante complexo isso. Né? Antes da proibição dos celulares nas escolas, olha o desafio. Né? O adolescente, a criança, estava na sala de aula, mas, ao mesmo tempo, estava lá conectado, respondendo mensagem do pai e da mãe, mandando mensagem para os amigos, jogando online. Então, você não tinha como garantir que aquele ser em desenvolvimento estava na sala de aula. Né? Ele estava um pouco na sala de aula e um pouco em cada contexto. Então, são desafios que a gente tem aí para lidar. Tá? Dentro dessa relação indivíduo-contexto, que é uma via de mão dupla, então a gente forma os contextos onde a gente está e os contextos vão nos formando e a gente vai trocando sempre. Nada é muito simples quando a gente fala de ser humano. Então, não é assim uma relação de causa e efeito. Né? Então, eu faço isso, eu gero isso. Né? É um pouco mais complexo. Então, a gente estuda, a gente pensa em desenvolvimento, que a gente tem fatores de risco e fatores de proteção. Fatores de risco são aqueles que aumentam a vulnerabilidade, aumentam as chances de ter vulnerabilidade no desenvolvimento. E eles podem ser meus, do indivíduo ou do contexto. Então, por exemplo, eu tenho talvez uma predisposição genética a ser mais ansiosa, dentro da minha composição genética. Isso não quer dizer que eu vou desenvolver um transtorno de ansiedade, por exemplo. Eu posso ou não desenvolver esse transtorno a depender das minhas variáveis aí, dos meus fatores de proteção ou dos meus fatores de risco, de vulnerabilidade. Então, se eu tenho um contexto mais protetivo, rede de apoio, suporte, carinho, né? Uma escola que atende às minhas necessidades ali,
provavelmente eu estou mais protegido de ter um transtorno de ansiedade do que alguém que vive num contexto onde não tem apoio, não vê, não tem amigos, não se sente suportado, né, nos diferentes ambientes onde faz parte. Então, sempre a gente vai pensar em fatores de risco e fatores de proteção. E é isso que eu quero fazer em termos do ambiente virtual. O que a gente tem de risco para o desenvolvimento e como que a gente pode atuar com fatores de proteção. Porque qual que é a ideia? Quanto mais a gente diminui os riscos e aumenta os fatores de proteção, mais chance a gente tem de um desenvolvimento saudável, de promover saúde no desenvolvimento. Se eu tenho muitos fatores de risco e poucos fatores de proteção, eu aumento muito a chance de eu ter problema no desenvolvimento ou na saúde, física, mental. Tá? Então, é essa equação que a gente tem que pensar. Quanto mais liberdade na internet eu dou, mais risco eu tenho. Mas eu tenho que aumentar os fatores de proteção, senão essa equação não fecha. Tá? Então, é isso aí que a gente tem que pensar. Nunca é uma relação direta entre risco e dano. Então, eu tenho predisposição à ansiedade, eu vou ter transtorno de ansiedade. Eu vi um vídeo com pornografia, eu vou desenvolver um trauma em relação a isso. Não é direto. Vai depender dos fatores ali de risco e de proteção. O resultado daquilo que eu vou ver. O resultado da interação que eu vou ter na internet. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com os fatores de proteção e conhecer os riscos. Se a gente não conhece os riscos, a gente vai proteger como? Não tem como proteger daquilo que a gente não conhece. Né? Então, é importante a gente também, à medida que a gente vai dando acesso aos nossos filhos, né, aos nossos alunos, a gente tem que também ir pensando quais são os riscos para trabalhar com eles. Tá? Tem algumas classificações de risco que os profissionais de saúde têm usado para pensar essa relação com a internet. Eu trouxe para vocês, a gente não vai ler a tabela, daqui a pouco a tabela aparece, né? Mas esse CORE é a definição, é uma das definições que a gente tem para entender quais são os riscos existentes aí dentro das mídias digitais, do uso da internet para crianças e adolescentes. Foi feito na União Europeia, é usado pela Unicef, pela OMS e tem sido usado também pela Sociedade Brasileira de Pediatria aqui no Brasil e outras áreas da saúde correlatas para pensar isso. Olha o que a gente tem. Então, podemos ter riscos associados a contato, conduta, conteúdo, que eu pulei lá, né, e contrato. Ou seja, tanto acessos a conteúdo que sejam prejudiciais, contato com outros adultos, pessoas, contatos que sejam prejudiciais, riscos de ter conduta, ser testemunha, vítima ou quem faz uma conduta prejudicial, e riscos de contrato, que tem a ver com as plataformas, com roubo de dados, roubo de fotos e essas questões. Tá? Então, a gente trabalha com essa tabela de riscos, onde aparecem esses 4 elementos que eu falei, acho que o apontador não chega lá, né? São as 4 colunas ali, e dentro dessas 4 colunas, a gente tem as linhas, né, que atravessam os temas. Então, quais são os maiores riscos? Riscos relacionados à violência, que é a primeira linha ali, riscos relacionados a questões de sexualidade e, por último, questões de valor. Tá? Então, tanto ter contato com conteúdo violento, contato com alguém, né? Então, por exemplo, sofrer assédio na internet, provocar, testemunhar ou ser vítima, por exemplo, de cyberbullying. Então, isso entra na terceira coluna ali da violência, né? Ou contrato, ter roubo aí de dados, né? Golpe, invasão, chantagem, enfim. Todos nós estamos submetidos a esses riscos aqui da internet. A questão é que a criança e o adolescente, eles são mais vulneráveis do que nós, pelas questões do desenvolvimento que a gente falou antes. Tá? Eu não vou me deter muito na tabela, só queria mostrar para vocês de onde saem essas ideias e como é que as pessoas pensam, né, programas de intervenção, como é que a Unicef pensa programas para falar sobre isso, a OMS, mesmo a Sociedade Brasileira aqui no Brasil, né, de Pediatria, de onde sai isso? Sai depois de muita pesquisa aí desse escopo, desse entendimento dos riscos. Tá? Eu escolhi a gente falar assim mais abertamente sobre alguns, até para a gente poder conversar, ter tempo de conversar. Tá? Vocês viram ali que eu botei vários e ainda coloquei 3 pontinhos no final, para dizer, olha, tem esses e mais alguns, né?
E eu botei alguns em negritos que eu aleatoriamente escolhi para a gente conversar mais. A gente poderia falar de cada um deles ou passar, né, aqui, marcar um dia para cada um e ainda daria para a gente conversar bastante. Então, se a gente pensar só nas questões de saúde física, o que implica eu passar a maior parte do meu tempo navegando na internet? Se eu estou em desenvolvimento, meu corpo está em desenvolvimento motor, sensorial, né? Não tem como não impactar. Então, a gente tem visto, né, pessoal, principalmente o pessoal da medicina, tem falado muito, o pessoal da enfermagem, sobre essas questões. Audição, muito uso de fone, principalmente pelos adolescentes, volume muito alto. Muita identificação, aumento de identificação de miopia. Né? Porque fica muito perto, é muito tempo, a gente às vezes nem pisca, a gente também, né? Mas pensando aqui nos adolescentes, que o olho está terminando a formação, ele não está pronto, ele está crescendo ainda, então está em formação. Então, o prejuízo para eles é maior do que para a gente. Postura, sedentarismo, obesidade, é uma série de fatores que têm sido levantados. Coordenação motora, pegar a caneta, escrever, né? Abrir uma tampa de garrafa. Tem adolescente aí com dificuldade em fazer força com a mão, abrir embalagem, né? Então, a gente desenvolve menos competências físicas porque a gente acaba passando muito tempo. Então, essa é uma preocupação bem forte, assim. Tá? Outra coisa que eu marquei para a gente conversar, que tem sido um alerta, é a questão da privação de sono. Como é que está o sono? Né? Então, muitos pais têm reclamado nos consultórios e também com profissionais, né, que trabalham aí com os adolescentes diretamente, e cada vez mais cedo essas queixas têm aparecido. Meu filho dorme pouco, meu filho não quer dormir. Né? O celular, ele joga dopamina no nosso cérebro. Principalmente quando a gente está vendo vídeos curtos. Então, TikTok e shorts do YouTube. É prazeroso, é agradável. Cada vez vem uma novidade. Novidades dão prazer ao cérebro. Tanto nosso, mas para os adolescentes isso é muito reforçador. E aí, você facilmente fica lá 1 hora e meia, 2 horas, se alimentando um monte de informação nova. Né? Isso é agradável. Só que o que acontece? Quando a gente dorme pouco, como é que a gente fica? Além de cansado, irritado, falta de atenção, né? E aí uma coisa é a gente, né? Eu tenho que entregar um projeto, eu fico uma noite até 1, 2 horas da manhã, levanto cedo, vou trabalhar. Uma vez, né? Preciso fazer isso. Outra coisa é isso todo dia, né? Constantemente, principalmente na fase que a gente está se desenvolvendo. Então, se afeta a gente, imagina esses corpinhos que estão se desenvolvendo. Então, muitas vezes a irritabilidade, a falta de paciência, a falta de vontade de ajudar, a falta de vontade de ir para a escola, a chateação em fazer a lição de casa, tem na origem a privação de sono. Quantas horas por noite eles têm que dormir? Será que é 8? 8 é para adulto. 10 a 12 horas para um bom desenvolvimento. Isso quer dizer que se meu filho dorme às 10, ele tem que dormir até às 8 da manhã. Ou 9, para acordar bem. Se meu filho está ficando no celular até às 11, meia-noite, e acorda às 7, 8 da manhã, tem uma coisa errada, ele está em privação de sono. E aí isso afeta o crescimento, afeta o humor, afeta a saúde mental e afeta a escola, porque daí eles acabam tendo menos desempenho escolar, menos vontade. Então, o ingrediente-chave para o desenvolvimento, né, a gente fala, é alimentação saudável e um sono reparador. A gente precisa que eles durmam bem. E aí, gente, isso é responsabilidade nossa. Porque se a gente deixar por conta deles, eles vão dizer que está tudo bem dormir meia-noite, acordar às 8, às 7, enfim. Porque eles gostam de estar na tela. E eles têm razão, é legal, né? É legal. Só que a gente é responsável pelo desenvolvimento deles. Os adultos são responsáveis. Então, isso não é uma negociação. Ou não deve ser uma negociação. Tá? Então, vou falar daqui a pouco das estratégias, mas privação de sono tem sido uma grande preocupação. Às vezes chega lá com suspeita de transtorno de ansiedade, suspeita de depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e, na verdade, quando vai fazer uma anamnese com os pais, uma conversa, tem uma questão de rotina bem importante.
Está dormindo pouco, está se alimentando mal. Então, esse é um ponto para a gente prestar bastante atenção. Tá? Diminuição do interesse pelas atividades presenciais. A gente percebe isso, né? Quanto mais tempo a gente fica conectado no mundo virtual, menos a gente tem interesse nas coisas do mundo presencial. Por quê? Porque é prazeroso, porque joga dopamina, é mais fácil, muito mais fácil, né? Ter prazer, ter alegria pelo celular. A gente viu uma coisa que a gente não gosta, ou alguém falou uma coisa que a gente não gosta, a gente desconecta dessa pessoa, a gente cancela a pessoa, a gente bloqueia. Né? Então, a gente lida com os prazeres e frustrações de uma maneira muito mais fácil do que na vida real, que eu tenho que encontrar um amiguinho, independente de eu gostar dele ou não, independente de eu estar feliz com ele ou não. Né? Aqui eu cancelo, eu bloqueio, eu faço um grupo sem ele, mas na escola não. Então, é mais fácil lidar com algumas questões aqui, no online, e aí a gente perde o interesse pelo presencial. Eu botei umas figurinhas aqui, né, uns memes, só para a gente pensar, porque é isso que a gente escuta, né? Quando a gente tenta diminuir o tempo de tela. Eu estou entediado, mas eu nem comecei a jogar. Fazer outra coisa é muito chato. E é chato no começo, principalmente se ele está acostumado a ter esse acesso muito frequente e muito tempo. Então, não é fácil. Né, esse equilíbrio, e a gente botar limite e dizer, não, passou do tempo, a gente combinou 1 hora, deu. Né? Se a gente deixar por conta deles, eles sempre vão mais, porque é mais fácil, é mais prazeroso. E aí a gente, ao mesmo tempo que a gente alimenta isso, a gente acaba também reforçando uma dificuldade em lidar com o tédio, com as frustrações, em criar estratégias, né? E todos nós vivemos isso, né? Quem tem criança em casa e adolescente, eu vivo também, né? Não só como profissional, mas como mãe, e não é tão simples assim, porque a internet faz isso, as redes sociais, os likes fazem isso. Tá? Então, posta uma foto no status, hoje os pré-adolescentes estão usando muito o WhatsApp, né? Então, o status virou ali a forma de comunicação. Então, postam a rotina, postam o que gostam, postam aquilo, enfim, que querem compartilhar com os amigos, então posta, e aí fica na expectativa de respostas, né, dos likes. Então, isso até vira uma coisa assim ansiogênica, né, para ver as respostas dos amiguinhos. Essa charge também apareceu para mim, né? Como assim você não quer mais ir na escola? Se não estudar, como vai escrever sem erros? Corretor ortográfico, diz o adolescente, né? Ok, tá, mas quando você precisar resolver uma operação matemática, como você irá fazer? Com a calculadora, conhece? E onde você espera ganhar dinheiro, sendo um completo ignorante, diz o pai, né? Nas redes sociais. É isso que as redes sociais estão vendendo, né? Estão oferecendo para as crianças hoje. Então, tem até movimentos aí de adolescentes fazendo vídeos e mais vídeos. Só pesquisar sobre por que estudar. Não faz sentido estudar. Vamos ganhar dinheiro na internet, né? Então, isso está virando um alimento, né? A gente reforça essa ideia de viver no mundo virtual. O mundo virtual é melhor que o presencial. A gente vê isso na prática. Esse é um dos riscos que a gente tem, uma diminuição do interesse pelo presencial e uma ida, né, muito contínua para o online. Por que isso seria ruim? Ah, Raquel, mas é tão legal, por que a gente tem que pensar sobre isso? Por que é ruim esse desinteresse pelas coisas presenciais? Por que será? Será que é só porque eu estou sendo conservadora e eu gosto da minha vida, né? A gente ainda não sabe todos os impactos, né, que essa vida no mundo digital vão trazer para o desenvolvimento humano. Tem muita coisa nova acontecendo que a gente não tem resposta. Mas a gente sabe o que contribui para o desenvolvimento. E o que contribui para o desenvolvimento são as interações sociais, o afeto, né? Que mais? Relacionamento com as pessoas, comer bem, dormir bem, fazer atividade física. É o que a gente sabe que contribui para o desenvolvimento. Se a gente está só no mundo virtual, a gente perde esses elementos. Então, o que a gente tem pensado é que essa imersão muito cedo no mundo online não tem como não afetar o processo do desenvolvimento. Tá? Porque a gente perde essas coisas no presencial. O que mais? Uso de IAs. Esse é o desafio mais novo que a gente tem. Tá? É o que a gente menos conhece. Digo a gente e ciência. Tem surgido agora estudos e pesquisas sobre isso, o impacto das IAs para crianças e adolescentes, mas tudo em inglês, pesquisas lá fora. Aqui no Brasil a gente tem
praticamente nada ainda sobre isso. Por quê? Porque é muito novo, né? A gente não teve tempo ainda de saber o resultado disso. O que vocês acham? O que pode trazer de implicação usar inteligência artificial? Vamos pensar em crianças e adolescentes. O que pode implicar na vida deles? O que está como risco aqui, não como benefício? É ótimo, né? Em algumas situações, para resolver problemas, nos ajudar a descobrir alguma coisa, ou resumir um texto, né? Ajuda muito, é uma facilidade. Só que se a gente pensar que eles estão em desenvolvimento, eles ainda não sabem fazer isso. Se tem alguma coisa, né? Vou chamar a IA de coisa, tem gente que chama de pessoa, né? Mas tem uma coisa lá que resolve isso pela gente, como é que eles vão aprender? Então, qual que é o problema? Eu tenho um trabalho para fazer. A professora disse que nós temos que fazer uma maquete em grupo. Que tipo de material a gente precisa para fazer a maquete? Aí, né, a criança lá, o adolescente, que seja, em vez de pensar junto com os colegas, planejar, falar, vamos sentar e vamos escrever aqui, vamos ver quem traz o quê. A gente precisa de um isopor, que mais que a gente vai usar? Vai lá e pergunta para o chat GPT, preciso fazer uma maquete, sei lá, de uma fazenda, o que eu preciso comprar? Aí a lista sai pronta, né? Manda lá. Isso, quer que eu faça para você imprimir, né? É isso, é fácil, é fácil. É fácil. Isso. É isso. Para que conversar, trocar, discutir? Porque um acha que tem que ser o isopor grande, o outro acha que o isopor é pequeno. Por que, né, fazer isso a gente pode perguntar para a IA? Só que a gente perde a oportunidade de desenvolvimento. Eles têm que aprender planejamento, estratégia, discutir, conversar, brigar, errar, aprender a errar, calculou errado, tem que ligar correndo, pedir mais massinha, porque calculou mal a quantidade. Isso faz parte do aprendizado. Se a IA já dá tudo pronto, eles pulam uma etapa, né? Vão ficando mais frágeis. Então, eles não têm essa tentativa e erro. Mesmo assim, ó, sei lá, desejar feliz aniversário para a mãe, né? Fazer um post lá no WhatsApp para a mãe. Então, mais fácil pedir para o chat, faz um texto de aniversário para minha mãe. E aí vem pronto, olha que legal, ficou bonito. Imagina, em vez de eu pensar com as minhas palavras, eu vou, o que eu quero dizer para minha mãe ou para o meu amigo, o que eu vou dizer? Não, eu vou lá, peço um texto, né, copio e mando. Não sai do coração. Então, olha só nisso a gente já levantou um monte de questão. Assim. Então, não é que a IA é nossa, não deveria existir, não estou nem falando disso. Né? Tem muitas vantagens em ter a IA. Só que quando crianças e adolescentes usam, eles acabam pulando etapas e deixando de desenvolver habilidades importantes para o desenvolvimento e para a saúde deles. Né? Então, essa é uma preocupação. E aí, daqui para pior, assim. Por que eu digo para pior? O que está surgindo de preocupação agora? Criança, gente, eu estou falando de relatos de caso, tá? Criança de 9 anos, 10 anos, que usa o chat GPT como melhor amigo. E muitos adolescentes usando as IAs como terapeutas. Tá? Então, em vez de procurar um psicólogo ou falar para o pai e para a mãe conversar, eles conversam com o chat GPT e com outras IAs. Por quê? Porque são disponíveis. Têm uma escuta empática, não julgam, não brigam, não enfrentam, não questionam, não contam para o pai e para a mãe, não dá sermão, né? Então, quando a gente olha aqueles lados lá, né, que por que só 30% contou para pai e mãe e 70% não contou para pai e mãe, na pesquisa nacional que eu mostrei no começo, que teve problema na internet, por que eles não contam para pai e mãe? Não se sente seguro. E por que eles não se sentem seguros para contar para a gente?
Por que será? Se eles contarem, a gente vai brigar. Que mais? Tirar o celular. Majoritariamente, a gente age tirando o celular, tirando a internet. Então, viu um conteúdo errado? Tá vendo? É perigoso, tira o celular. Vai ficar um mês sem celular. Mandou uma mensagem que não devia? 2 semanas sem poder usar o WhatsApp. A gente faz isso, na melhor das intenções, porque a gente quer corrigir o comportamento. Só que o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente bloqueia a comunicação. Porque daí eles pensam, não, eu não vou contar, né? Eu vi uma coisa lá que eu não devia ver, mas se eu contar, eu vou perder o celular. Então, por que eu vou contar? Então, é uma relação difícil que a gente está aprendendo a estabelecer com eles em relação a esse uso. Deixar esse canal aberto para ouvir o que vem, né, é o grande desafio que a gente tem. E IA está sendo uma questão nessa relação, tanto de saúde mental, tem muito adolescente. Não sei se vocês acompanham, eu acabo acompanhando por causa dos estudos, né, das aulas. Tem uma família nos Estados Unidos, saiu na mídia, né, 2 semanas atrás, 3, processando a empresa, não sei qual empresa agora, mas é uma empresa de IA, porque o filho cometeu suicídio, o adolescente. E aí foram atrás, tentando buscar explicação, e acharam todo o histórico de conversa com o ChatGPT, eu acho, né? E o ChatGPT não só ouviu e foi terapeuta dele, entre muitas aspas, durante muito tempo, como aconselhou o que ele deveria fazer para conseguir executar, né, o ato. Então, a empresa está sendo processada. Quem é responsável pelo que o chat diz? Quem vai assumir isso? Então, está difícil. A rede social está difícil porque a gente não tem limite, não tem controle. Se vocês entrarem no Instagram, gente, no TikTok, facilmente, eu já fiz esse teste, tá? Eu já vi ativistas fazendo e eu fiz também. A gente chega tranquilamente em 3, 4, 5 cliques em páginas de pedofilia. Muito facilmente. Muito. Não tem nenhum tipo de controle. E aí você entra nas páginas de pedófilos, está cheio de vídeos de criança normal, igual nossos filhos. Que eles copiam do Instagram dos nossos filhos e postam lá. Em perfis abertos, né? Por isso que a gente diz, vai ter Instagram? Tem como proteger, fecha. Só para os amigos, né? Cuida o que posta. Enfim, eu me empolgo e eu vou longe. Mas só para dizer assim, que só na IA a gente já tem uma série de questões para pensar. Então, a gente vai proibir eles de usarem o ChatGPT? A partir de quantos anos pode usar o ChatGPT? A gente não sabe, a gente está conhecendo isso agora. A gente tem que conhecer os riscos e conversar com eles e aprender a mediar. A gente não sabe. A gente não tem essas respostas. Informações. Imaginem vocês que uma criança de 8 até 10 anos, ela não faz ideia o que é internet. Se a criança até 7 ou 8 anos vive num pensamento concreto, que você diz para ela leva ao pé da letra, porque o pensamento dela é concreto, é aquilo que ela entende, é aquilo que ela vive, né? Assim, essa questão de internet é muito abstrata. O próprio síncrono e assíncrono para a criança pequena é muito difícil de entender. Então, o WhatsApp é uma comunicação assíncrona. Eu mando uma mensagem para a Camila, ela não vai me responder imediatamente, ela vai me responder quando ela puder. Isso é assíncrono. Isso para uma criança de até 8, 9 anos é muito ansiogênico. Há muito. Porque elas não sabem, o relacionamento que elas conhecem é esse aqui, é síncrono. Eu falo e responde. Então, ela manda uma resposta para o amigo, ela fica desesperada lá esperando a mensagem. O adolescente já entende mais, tem mais capacidade de pensamento abstrato, já consegue lidar melhor com essas questões. Por isso que deveria ser processual essa entrada aí no mundo da internet. Tá? Uma última questão, podia falar de todos, eu vou pular para o último que eu marquei ali, que são os desafios perigosos. Tá? Brincadeiras, desafios, trends que aparecem nas redes, eles acham que é brincadeira, eles levam no bom humor, querem se divertir, eles não fazem por mal. Tá? E eles se dão mal. Então, assim, desde trends do palavrão, aprender um palavrão novo, que é menos prejudicial no sentido físico da coisa, até trends que levam a danos físicos. Tá? Então, assim, a morte, pode levar à morte. Eu separei... Camila, você consegue botar o videozinho?
Está aberto já. Eu separei um vídeo, uma reportagem da Band. A gente vai assistir só 1 minuto e meio dele, só para a gente ter uma ideia, né, de alguns desses desafios, para vocês ficarem atentos. E tem que mostrar para o adolescente que usa a internet. Ele tem que saber que isso é um desafio perigoso e que não é para ele fazer, porque ele vai levar na brincadeira. Estava nesse Ezinho ali embaixo? Ah, não, aqui mesmo. Ó. Não, é esse primeiro. Este. Pode botar a tela cheia, na setinha, e aí dá play. A gente não vai ver tudo, só... Atenção! As cenas que você vai ver tiradas... Desculpa. Desculpa, gente, eu testei antes, eu achei que ia direto. Alguma dica, Pastor Jean? Windows P. Windows, agora aperta o P. Duplicar, né? Vai dar certo. Agora o vídeo. Isso. das redes sociais não devem ser repetidas. São ações que põem em risco a saúde. Colar os lábios para ficarem maiores. Aqui, a dupla bebe refrigerante com bastante gás. O que vale na competição é tomar a garrafa toda sem arrotar. Nesse, o objetivo é controlar o vômito depois de espirrar um spray na garganta. Esses são só alguns dos desafios publicados nas redes sociais. A ideia é ganhar likes, fazer sucesso, viralizar os vídeos. Só que do lado de cá, na vida real, os jovens estão reproduzindo esses jogos disfarçados de brincadeira. Resultado: 56 crianças ou adolescentes de 7 a 18 anos morreram ou ficaram feridos nos últimos 11 anos por conta desses desafios. Os desafios que incentivam a asfixia voluntária ou a ingestão de substâncias são os mais perigosos, como as duas últimas mortes investigadas. No mês passado, Brenda, de 11 anos, morreu em Pernambuco depois de inalar uma grande quantidade de desodorante. Sara Raíssa, de 8, foi encontrada desacordada, com o mesmo produto ao lado. Ela morreu neste domingo, no Distrito Federal. O Brasil ainda não tem uma regulamentação clara para responsabilizar. Eu não vi se apareceu lá o das pernas, mas eu vi vários médicos mostrando um já das pernas. Fica 3 pessoas, né? Aí o primeiro pula, o terceiro pula, e aí quando o do meio vai pular, eles dão uma rasteira e o adolescente cai para trás e bate a cabeça. Parece brincadeira, mas pode ser fatal, né? E eles não medem riscos, eles estão numa fase de impulsos, de busca de prazer, eles não medem riscos, as crianças não sabem avaliar riscos. Então, essas trends têm sido uma preocupação. Pode parecer pouco, né? 58 que foram registrados nos hospitais no Brasil. Mas se é o nosso filho, não importa, né? Exato. Não importa se o número não está tão assustador assim. Mas é importante a gente saber que isso existe, porque os nossos filhos, eles fazem esse tipo de desafio, às vezes não chega a prejudicá-los, mas corre o risco. Então, sabendo que existe, a gente precisa lidar com esse risco. Tá? Assim, eu trouxe alguns, eu não quero apavorar ninguém, mas assim, a importância da gente conhecer o que está acontecendo para a gente saber o que fazer. Né? Conversar, perguntar, já viu isso? Não, eu nunca vi, mas você tem que saber que existe, porque vai chegar em você. Se chegar, você tem que saber o que fazer com isso. Você não pode inalar nada, desodorante, perfume, né? Não é para entrar nesse tipo de desafio. A regra tem que ser clara, tá bom? Para fechar a parte dos riscos aqui, o que a gente sabe? As crianças que têm maior vulnerabilidade no ambiente presencial também são as que têm maior vulnerabilidade no ambiente virtual. Ou seja, aquela criança que tem mais dificuldade em fazer amigos, a criança que tem mais dificuldade, né, em estabelecer relações, a criança que sofre bullying no mundo presencial, é a criança que vai ter mais vulnerabilidade e vai acabar caindo mais fácil nos riscos digitais. É isso que a pesquisa tem mostrado. Quanto mais forte e resiliente a criança, menos risco ela tem de se envolver nesse tipo de coisa. Como que a gente fortalece uma criança, gente? Estando junto, conversando, o que mais?
a segurança, a autoestima. Isso é nosso trabalho, né? Desde pequenininho. Então, fortalecimento de autoestima, de autoconfiança, de vínculo, da comunicação, da conversa. Porque quanto mais vulnerável é a criança no mundo presencial, mais vulnerável ela é no online também. E a criança mais vulnerável, ela perde 2 vezes. Porque ela tem mais risco de cair nisso e ela tem menos facilidade em buscar ajuda. A criança que está mais fortalecida no mundo presencial, ela às vezes até cai, porque todo mundo comete erros, né? A gente cai em golpes da internet. A gente cai em fake news. Ninguém é blindado contra isso. Nem eles são. Só que, se cair, ele sabe a quem recorrer. Ele vai conseguir falar. Ele vai conseguir buscar ajuda. Então, isso é importante. Esse fortalecimento para conseguir lidar com essas coisas. Tá? Para encerrar, eu tinha pensado em alguns fatores de proteção. Já falei agora das crianças e adolescentes, que é esse fortalecimento. Pais e cuidadores. A gente faz parte desse fortalecimento, dessa proteção. A escola faz parte, a educação digital, né? Trazer essas problemáticas, discutir com eles, aproveitar. Né? Até vou dar uma dica aqui, viu, Simone, Camila? Essa semana circulou uma notícia de que, não sei se vocês viram, né? Mas circulou uma notícia de que uma mãe foi expulsa do cinema pela polícia, porque ela foi ver um filme que está, viu, né, Jean? Está em alta, esqueci o nome do filme agora, mas é né? As crianças estão doidas para assistir. Classificação etária desse filme é 18 anos. 18. O que diz a lei brasileira? A gente tem uma indicação de classificativa, tá? Estava no último slide, eu já vou falar agora, vou adiantando. A gente tem, pelo Ministério da Justiça, o governo é obrigado a nos fornecer informação indicativa sobre para que idade é bom cada conteúdo. Não é obrigatório, não é uma lei para a gente, é uma indicação. Então, quando a gente vê lá no Netflix 10, 12, 16, é uma indicação. Quem vai decidir são os pais, porque é a gente que está com os filhos. Nós somos responsáveis. Só que quando é público, tipo cinema, para uma criança entrar num filme para a idade que não é a idade dela, precisa estar acompanhada dos responsáveis. A única exceção no Brasil é para 18 anos. Se o filme é para maior de 18, só pode entrar acompanhado dos pais quem tem 16 ou 17. Isso é lei. Então, você não pode ir no cinema com seu filho de 12 querer assistir algo que é para 18 anos. Você até pode conseguir, porque o pessoal do cinema às vezes fecha os olhos, né? Neste caso, o pessoal do cinema pediu para 3 famílias se retirarem da sessão porque estavam com menores. E uma família se recusou. A mãe disse, não, meus filhos podem e eu quero que eles assistam o filme. O cinema chamou a polícia e ela teve que sair com a polícia. E ela foi na delegacia da BO contra o cinema. Isso foi o que mais me deixou preocupada, assim, né? Por quê? Porque a gente, às vezes, acha, não, meu filho é especial, meu filho é muito inteligente, ele é maduro, ele tem condições de ver um filme de 18 anos. Só que, gente, se é para 18 anos, tem uma razão. Né? Qual que é a razão? O desenvolvimento. Tem especialistas em estudo de desenvolvimento humano que trabalham nessa avaliação. Então, se está lá 18, é porque passou por uma série de pessoas que avaliaram e decidiram que era impróprio. Tem cenas de nudez explícita, de ato sexual explícito, tem cenas de uso de drogas abertamente, tem uma série de questões ali. Por que você vai querer adiantar as coisas e botar seu filho de 12 para assistir um negócio desse? A gente reclama, mas a gente não cuida, é difícil cuidar, tá? Eu estou dizendo assim, de próprio, é difícil. Tem um filme bem legal, todo mundo está vendo, é 12, Wandinha. Qual que é a classificação etária de Wandinha? Tenho quase certeza que é 12. Quantas crianças aqui da escola já viram Wandinha? Olha, muitas, tá? É difícil lidar com isso na prática. Quem está lá no dia a dia com a criança dizer não. Mas é importante a gente saber, está ali por uma razão, é proteção, é diminuir os fatores de risco. Então, quanto mais a gente seguir as orientações, mais a gente protege o desenvolvimento. Wandinha, 16. 16. Tem gente da educação infantil que provavelmente já assistiu Wandinha, se a gente perguntar. Tá? Então, assim, não é à toa. Tá? Vou encerrando. Tempos de tela. Isso chegou só no final, de propósito. Tá?
Essa é uma preocupação que muita gente tem. Quanto tempo as crianças e os adolescentes podem ficar na tela? A gente tem uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é 0 até 2 anos, 1 hora de 2 a 5, 2 horas de 6 a 10 e até 3 horas, no máximo, para pessoas até 18 anos. Extremamente difícil de seguir isso aqui, na prática. Mas o que eu queria dizer para vocês é que isso é menos importante, o tempo que eles passam online é menos importante hoje para nós do que o que eles fazem online. Então, não adianta só cuidar o tempo, tem que cuidar o que e como. Por quê? Eu posso ter um filho que passa 4 horas com o celular, e dessas 4 horas ele leu lá um e-book inteiro, e fez o Duolingo, e está fazendo um curso de piano, sei lá, de violão online. Tá? Conheço adolescentes que aprenderam a tocar por vídeos do YouTube. E eu posso ter um adolescente que tem 1 hora de acesso por dia e passa 1 hora vendo pornografia. Então, não é o tempo de tela que vai direcionar o dano. A gente tem que cuidar das duas coisas. O tempo ele é importante pelo desenvolvimento, pelo aquilo que a gente deixa de fazer, pelas horas de sono, tudo que a gente já conversou. Né? Mas o como e o que, ele tem que estar na nossa frente. Né? O que? Tá? Uma dica para brigar menos com o adolescente e com a criança, em vez de tentar negociar quantas horas vai passar nas telas, negocia primeiro o que vai ser feito na vida real. Então, assim, nossa rotina, o que nós vamos fazer? Que horas vai dormir, que horas vai acordar, né? Vai orientando. Que horas vai ser o almoço, qual vai ser o tempo da atividade física da semana, que horas vai estudar? Tem horário para fazer lição? Tem que ter horário para estudar, fazer lição. Negocia primeiro as coisas da vida real. Porque daí sobra menos tempo e dá menos trabalho negociar a vida virtual. Sabe? Então, quando a gente se preocupa mais com a nossa vida, de família mesmo, que horas nós vamos almoçar, que horas vai ser a janta, pode comer, levantar da mesa e ir para o celular? Ou vamos combinar de todo mundo esperar o outro acabar, né? Vamos ficar junto na mesa. São combinações que a gente vai fazendo. Então, se a gente se preocupar mais com essas combinações do mundo real, a gente já briga menos pelas telas, porque a gente consegue organizar melhor a rotina. Tá? Então, essa é uma dica que eu acho que ajuda bastante a gente a administrar ali na prática. Se a gente ficar só batendo na tecla do tempo de tela, a gente também perde a oportunidade de organizar e conversar sobre outras questões que são importantes. Tá? Tempo com os amigos, tempo de lazer, né? Tempo de fazer atividade física, tudo isso tem que entrar na nossa negociação aí. Tá? E aí, prometo que a gente vai encerrar. Acho que um grande dilema que a gente tem, a gente mesmo, né? Eu como mãe também, é aonde é o limite entre intromissão e dar autonomia nas decisões, né? Então, assim, o que eu posso dar autonomia, onde eu estou sendo me intrometendo demais. Então, eu já ouvi muita gente preocupada assim, com a questão, me fugiu a palavra, mas eu vou lembrar. Privacidade. Então, eu não confiro o WhatsApp do meu filho, porque isso é invasão de privacidade. Então, assim, se ele tem até 13 anos, não é invasão de privacidade. É um cuidado necessário. Se a gente não olha, a gente está sendo negligente. Sério mesmo. Porque a indicação para uso de WhatsApp é a partir de 13 anos. Isso quer dizer que quando começa a usar, tem que ser processual, a gente tem que orientar. A criança que manda figurinha preconceituosa, racista num grupo de WhatsApp de crianças, ela não tem obrigação de saber que aquilo ali é racismo e é crime. A criança que faz um grupo para falar mal da professora, do amiguinho, sei lá, do vizinho, ela não tem obrigação de saber, mas nós temos. Então, a gente sabe que não pode, a gente sabe que é crime. Então, a gente tem que orientar. A gente tem que chamar o filho e dizer, olha, isso aqui que eu vi no grupo tal não é legal. E aí, como é que negocia isso? A criança vai se sentir invadida? O adolescente vai se sentir invadido? Provavelmente, ainda mais se foi de um jeito, né? E a gente vai querer ser de outro. Mas dá para sentar e conversar e falar assim, olha, eu aprendi coisas que eu não sabia. Eu quero muito cuidar de você. E para cuidar, a gente precisa negociar algumas coisas. E a gente não pode ter medo
porque nós somos os responsáveis. As crianças não têm autonomia desenvolvimental, elas não têm estrutura para decidir essas coisas. O adolescente, a gente tem que ir dando liberdade, é processual. Então, se a gente faz um processo, vai chegar aos 15, 16, a gente não precisa mais olhar. Não vai olhar. Porque ele aprendeu os riscos, ele aprendeu que não pode xingar, ele aprendeu a não fazer bullying, porque a gente foi orientando. Agora, se a gente dá o celular com 5, 6 e libera geral, é mais difícil, né, o processo. Então, por isso que eu tenho batido muito na tecla também com os meus alunos, né, e com quem eu converso, de pensar nesse processo. Porque a gente vai liberar, tem que liberar, vai dar autonomia. Mas a responsabilidade no começo é nossa. A gente não solta na rua, a gente orienta, a gente ensina os sinais, os perigos, e é isso que a gente tem que fazer online. Tá? Eu sei que não é fácil, tem instrumentos de mediação parental. Tem pesquisas mostrando no Brasil que de 10 famílias, só 2 usam ferramentas de mediação parental, que é ter no celular, né, um link de controle de tempo, de conteúdo. Não é fácil aprender essas coisas, ninguém nasceu sabendo, a gente não sabe usar, mas tem ferramentas para nos ajudar que a gente pode pedir ajuda e ir atrás. Tá? Tem que combinar regras, gente, acordos, não está errado, não é autoritarismo estabelecer regras na casa. Vai dormir com o celular no quarto? Não vai? Não é recomendado, tá? É uma decisão da família. Não é recomendado. Os pais vão dormir às 10, 10h30, a criança fica com o celular até meia-noite, 1h. Então, não é legal. Para ele, não é legal. Então, a gente... É bom, pode ter celular, pode ter acesso à internet, só que quanto mais liberdade no mundo virtual, mais riscos a gente expõe. Se a gente dá acesso, a gente tem que dar fatores de proteção. Então, minha provocação para vocês hoje é pensar, dentro da realidade de cada um, quais são os fatores de risco que a gente consegue diminuir e quais são os fatores de proteção que vocês conseguem aumentar. Não vai ser igual para todo mundo, né? Vai depender da realidade de cada um. Tem pai e mãe que não dão celular, tem pai e mãe que dão celular, tem uns que dão acesso a algumas redes, outros não acesso a outras. Isso cada família vai negociar aí. Mas tem que conhecer os riscos para saber com o que está lidando e como é que vai agir. Tá bom? Dúvidas, gente? Muitas? Comentários? Pessoal, quem quiser ficar, quem puder ficar também para ir tirando as suas dúvidas, eu acho que a Raquel disse que pode ficar um pouco a mais, né? Quem quiser também ir para casa ou tiver alguns compromissos, fiquem à vontade. A gente quer deixar vocês bem à vontade nesse sentido, mas desde já agradecendo muito a Raquel. Acho que em cada trecho eu consegui me visualizar com as minhas filhas, pegando elas na mão e atravessando a rua, me ensinando coisas para elas digitalmente, né? Em como elas levar para o centro de São Paulo, mas como levar elas para um centro digital, né? Como poder orientar. Então, foi muito valioso, assim, todas as colocações que você traz aqui para a gente, esclarece, né? E a gente abre, então, depois para as conversas também e tirar as dúvidas, né? Então, queria agradecer. Obrigado pela presença de vocês. Antes de finalizar e deixar vocês à vontade, eu gostaria de, em nome do colégio, agradecer imensamente, muito, muito obrigado, Raquel, pela tua belíssima exposição aqui, de um tema complexíssimo para todos nós como pais e educadores. Na hora da apresentação, se eu não me engano, eu acabei me desconcentrando um pouquinho, a Camila não apresentou uma parte mais importante do currículo da Raquel. Qual é o currículo mais importante ali no brilhantismo dos estudos científicos? Ela é pós-doc pela USP e tudo mais. Mas a parte mais importante, ela foi aluna exemplar aqui no Colégio Luterano. E por isso que ela merece mais uma salva de palmas e um mimo. Muito obrigado aí pela atenção.